Antes era pecador diante de um Deus santo. A minha posição agora que eu tenho Jesus é pecador diante de um Deus santo, mas um pecador perdoado, regenerado, alguém que nasceu de novo. Então, e essa posição que eu fui colocado é a santificação posicional. Então, no momento em que nós temos Jesus, nós fomos colocados numa posição de santidade diante de Deus. Pastor, mas eu não sou tão santo assim, porque eu vivo lutando com meus pecados, e tem certos pecados que eu venho me entregando, e eu preciso ser transformado, eu preciso de vitória. E aí eu digo para você assim: parabéns, bem-vindo ao clube, entra na fila, porque todos nós somos assim. Se você vence um pecado hoje, amanhã você vai ter outro pecado, porque a nossa vida é essa. Mas é aí, irmãos, que vem a segunda parte da santificação, o segundo aspecto da santificação, porque ele diz ali: nós fomos libertados do pecado, feitos servos de Deus, mas ele diz: tendes o vosso fruto para santificação. Essa palavra tendes o vosso fruto para santificação, tendes, esse verbo, ele está no presente. Você tem o seu fruto para santificação. Você tem. Então isso é algo que está acontecendo. Então nesse momento, como você é um salvo, um crente em Cristo, um salvo verdadeiro, eu tenho certeza que o seu fruto é para santificação. Por que eu tenho certeza? Porque você é salvo, porque eu sou salvo. Existe uma luta contra o pecado, e aquele que é salvo verdadeiramente, ele entra nessa luta de cabeça, porque o salvo faz isso. Aí você pergunta para mim assim: mas e aquele que não luta? Olha, aquele que não luta é porque ele está morto. Você não vai ver morto lutar. Ele está morto. Porque o salvo de verdade, ele tem algo muito importante que o Senhor Deus coloca dentro dele, que faz com que ele busque a Deus. E nós estamos falando não de algo, mas de uma pessoa. Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que você busque a Deus. O Espírito Santo faz com que você ore a Deus. O Espírito Santo faz com que você faça obras para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que dirige a nossa vida. Sabe o que? Um versículo muito interessante, você está em Romanos, né? Olha lá no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Se você pode, leia comigo. Creio que a sua tradução vai ser como a minha, senão vai dar uma diferencinha. Romanos 8,14, por favor, leia comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Opa! Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas e os que não são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus? Porque não tem o Espírito de Deus. Não tem. Se você olhar 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano, versículo 14, diz ali que as coisas espirituais, elas só podem ser entendidas espiritualmente. E para podermos entender coisas espirituais, espiritualmente, nós necessitamos inevitavelmente do Espírito Santo, que tanto de mente, né? Espiritualmente, inevitavelmente. Nós precisamos ter o Espírito Santo, que é aquele que nos dá condições para entendermos. Então, por isso, irmãos, o nosso fruto nesse momento é para santificação. O seu fruto é para santificação. Por quê? Porque você é um salvo em Cristo. E isso é algo que está acontecendo e vai acontecer por toda a sua vida, porque essa é a santificação progressiva. É um progresso. Você recebe Cristo como Salvador, é colocado numa posição de santo. Daquele momento em diante, a partir daquele momento, você está subindo os degraus. Você está crescendo espiritualmente. Você está desenvolvendo a sua mente. Você está crescendo o seu entendimento bíblico, que vai fazer com que a sua vida seja conforme a vida de Cristo, conforme o desejo de Deus. Por quê? Porque é um progresso, não retrocesso. De forma alguma. É progresso.
nós crescemos espiritualmente. É como um bebê, é como uma criança que nasce. A criança nasce, a partir do momento em que há a concepção no útero, ela começa um processo de desenvolvimento, de crescimento. Aí chega no momento do parto, aquela criança nasce, né? E aí então começa um processo de crescimento e desenvolvimento fora do útero. E aquele crescimento e desenvolvimento, ele nunca para. Se parar, existe um problema muito sério que precisa ser averiguado. E o cristão é da mesma forma. Sempre estamos crescendo, sempre. Pastor, mas e aquela pessoa que diz que aceitou Jesus, mas não cresce? Existe um problema ali, precisa ser averiguado. Precisa ser averiguado. Pastor, mas e aquela pessoa que aceitou Jesus, mas ela não reconhece os seus pecados, ela vive na arrogância, ela não reconhece quando está errado, ele não reconhece, né, que quando magoa alguém, ele nunca reconhece. Olha, então existe um problema ali, porque o cristão não é assim. Porque nós lutamos contra o pecado, existe uma luta. E essa luta, ela dura por toda a nossa vida aqui na terra. Mas haverá um momento em que, conforme ele diz lá, olha, e por fim, a vida eterna. E por fim, a vida eterna. Essa vida eterna é algo que irá acontecer. Aí talvez você vai perguntar assim, mas peraí, mas eu já não tenho vida eterna? Agora eu fiquei confuso. Sim, nós já temos a vida eterna, mas o que o autor aqui, o Paulo está mostrando para aqueles irmãos lá de Roma, é que essa vida eterna palpável, no sentido de realmente recebermos, estarmos gozando dela, olhando todas as coisas celestiais, ela vai acontecer no final desse processo que nós passamos aqui nessa terra. Mas nós já temos vida eterna? Sim, nós já temos vida eterna, nós recebemos vida eterna, mas literalmente nós estamos nessa vida aqui nessa terra? Não, nós vamos deixar esse corpo. Tudo que você enxerga ao seu redor é tudo passageiro, tudo transitório, vai acabar, vai passar. Aí um dia nós vamos estar eternamente na presença de Deus. Primeiro nós aceitamos Jesus como Salvador e nós somos colocados na posição de santos. Dali em diante, por toda a nossa vida, existe uma progressão de santidade, porque a cada dia nós estamos sendo santificados. E aí por fim, no final dessa vida, seja através do arrebatamento, e eu espero que seja, ou através da morte que te leve até Cristo, nós vamos receber o terceiro aspecto da santificação, que é a santificação plena. Plena. Essa santificação plena significa a santificação na sua plenitude, na sua totalidade, na sua perfeição. Não vai haver mais necessidade de nós crescermos espiritualmente, porque lá no céu nós vamos ser como Cristo. Nós vamos ser como Cristo. Nós não seremos Cristo, como algumas pessoas dizem, mas nós seremos como Cristo. Seremos como Ele. Teremos um corpo glorificado como o dele. Estaremos ausentes do pecado como Ele. Nesse sentido é que seremos como Cristo. Mas algo interessante, sabe o que é? É que eu serei como Cristo no futuro, ausente de pecado, lá no céu, na glória. Mas enquanto eu estou nessa terra, nesta vida, nesse mundo, o meu objetivo deve ser como Cristo. O meu objetivo deve ser, cada vez mais, ser parecido com Cristo. Porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele deixou-nos o exemplo para que seguemos as suas pisadas. Isso Pedro disse, né? E nós vamos falar sobre isso na santificação progressiva, quando nós chegarmos lá, tá bom? Então olha só, ficou claro para os irmãos o aspecto da santificação, a santificação posicional, a posição que nós temos, a santificação progressiva, que é a que nós estamos nesse momento, a santificação plena, que é a que nós vamos alcançar, né? Então lembra, 3 P's, né? Posicional, progressiva e plena. Mas
um outro versículo que nos ajuda muito é Filipenses também. Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha o que diz ali: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Paulo disse isso também para os irmãos de Filipos, e ele fala sobre isso, e o que ele está querendo dizer aqui para nós é justamente aquele que em vós começou a boa obra. Essa obra de Deus na sua vida começou quando? Quando você recebeu Jesus como Salvador lá atrás. Então isso já aconteceu. Essa é a santificação posicional. Deus te colocou numa posição de santo, e eu vou te mostrar outros versículos daqui a pouco. Mas aí ele diz que ele começou uma boa obra e a aperfeiçoará. Esse aperfeiçoamento é algo que está acontecendo. Ele está acontecendo, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então isso é santificação progressiva, é o nosso aperfeiçoamento. Mas aí nós temos então o finalzinho. Até quando que acontecerá esse aperfeiçoamento? Até ao dia de Jesus Cristo. Qual é esse dia de Jesus Cristo? É o dia do arrebatamento. Ou quando a morte te levar até Ele, né? Então nós poderíamos dizer que esse dia de Jesus Cristo para nós, ele significa o dia em que você vai estar cara a cara com Ele. O dia em que eu estarei face a face com Jesus Cristo, lá na glória. E lá na glória a nossa santificação, ela estará completa. Ela será plena. Plena. Os irmãos entenderam? Tá tranquilo? Deu para entender até aí? Tá bom, espero que não tenha ficado dúvida, tá certo? Então a santificação posicional, quando você aceita Jesus e Deus passa a te ver como santo diante dele. Por isso nós temos condições de orar a Deus, de nos aproximarmos de Deus. Depois nós temos uma santificação progressiva. Essa santificação progressiva é o trabalho de Deus na sua vida, o qual Ele faz com que você seja parecido com Jesus Cristo. Cada dia mais você está sendo transformado conforme a imagem de Jesus Cristo. E aí existe a santificação plena, que é a santificação, né? Essa santificação é aquele momento em que nós estaremos plenamente santos na presença dEle, ou seja, ausentes, né? Totalmente ausentes do pecado. Mas hoje à noite, falando sobre a santificação posicional, nós temos o seguinte: a partir do momento em que fomos perdoados por Jesus Cristo, Deus afirma que somos chamados de santos, apesar dos nossos pecados, com os quais lutamos diariamente. Eu achei importante colocar essa frase. Apesar dos nossos pecados. Por quê? Porque mesmo que nós continuamos sendo pecadores e nós continuamos lutando contra o pecado, nós precisamos entender, de acordo com a palavra de Deus, que nesse momento, apesar de estarmos lutando contra o pecado, nós já somos chamados de santos. Já somos. E por que nós somos chamados de santos? Porque nós realmente somos salvos, e é por isso que lutamos diariamente contra o pecado. Diariamente. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia nós temos que lutar contra o nosso orgulho. Todo dia nós temos que lutar contra a nossa infidelidade a Deus. Todo dia nós temos que lutar para não sermos mentirosos. Todo dia nós temos que lutar com o nosso orgulho. Todo dia, todo dia, todo dia. Que é isso, pastor? Mas eu não sou orgulhoso não. Ok, já mostrou o que é por dentro. Porque nós somos. Quer uma prova disso? Como é que você se sente quando alguém chega para você e fala assim: irmão, você está errado? Qual que é a sua reação? Qual é a nossa reação quando alguém chega para você e diz assim: irmão, irmã, precisa ficar mais firme.
Ah, mas você não sabe os problemas que eu tenho passado. Você não conhece a minha vida. Ok, não precisa falar mais nada, eu já entendi. Está vendo, irmãos, o quanto a nossa luta aqui, ela é duradoura por toda essa vida? Essa é a nossa luta. Mas existe algo progressivo, né? Deus está trabalhando em nós. Mas, apesar de tudo isso, nós somos chamados de santos. Somos chamados. Assim como Isaías foi purificado, lá no capítulo 6 de Isaías, assim como ele foi purificado e pôde estar na presença de Deus, sem morrer, né? Sem ser destruído, nós também fomos purificados. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos a purificação dos nossos pecados. Nós não seremos mais condenados. Nós não seremos. Jesus recebeu a condenação que seria nossa, o salário do pecado. Então nós já somos chamados de santos, né? E essa é a única forma de estarmos na presença de Deus, porque agora nós somos santos. Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem e a mulher, lembra disso? Diz o texto ali que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem e a mulher, o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, capítulo 3 de Gênesis, essa imagem de Deus, a qual o homem foi criado, ela ficou distorcida. Ela ficou manchada. E é por isso que a Bíblia diz, em Romanos 5,12, que como por um homem entrou o pecado no mundo, e junto com o pecado também veio a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, e isso distorceu a imagem de todo ser humano. Quando Adão desobedeceu a Deus, foi preciso que ele fosse expulso do jardim. Lembra disso? Ele foi expulso da presença de Deus. Mas aí então o Senhor Jesus Cristo, Ele restaura isso. Ele restaura a presença de Deus em nós. Por isso nós podemos chegar diante desse Deus. Por quê? Porque agora nós somos chamados de santos. E uma coisa importante para nós entendermos é que nós estamos na presença de um Deus santo. Por isso nós precisamos da santificação posicional. Por isso nós precisamos de que Deus nos coloque numa posição de santos. É por isso. Agora, uma pergunta muito importante é: a partir de que momento o homem assume a posição de santo diante de Deus? A partir de que momento? No exato momento da sua conversão. No exato momento. A partir do momento que ele recebe Jesus como Salvador. E nós encontramos isso em vários versículos, na verdade, né, na palavra de Deus, mas alguns versículos para nos ajudar nesse sentido. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele diz ali, fala comigo a parte verde e azul, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E por que não podemos dizer que em todos os que estão em todo lugar, em todas as épocas, em todas as eras, aqueles que colocaram a sua fé no único Deus verdadeiro, no Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus para perdão dos nossos pecados, estes são chamados de santificados em Cristo Jesus. Santificados. Santificados em Cristo Jesus. Pensa no perfil da igreja de Corinto. Pensa, eu vou dar 5 segundinhos aí para os irmãos pensar no perfil da igreja de Corinto. Pensa como era a igreja de Corinto. Contenciosa. O que mais? Alguém quer falar mais? Como era a igreja de Corinto? Se você já leu e já estudou a carta, então você vai saber. Vamos falar alguns pecados que são tratados pelo apóstolo Paulo em repreensão à igreja de Corinto, da cidade de Corinto.
O que mais? Contendas, o que mais que havia ali? Imoralidade sexual. E feia. Capítulo 5 de 1 Coríntios. O indivíduo tendo relações físicas com a mulher do próprio pai. Deixa eu abrir um parêntese importante aqui. Deixa eu refazer. O indivíduo da igreja tendo relações com a mulher do pai. Da igreja. O que mais? Irmãos, não se lembram mais, não? Precisamos estudar Corinto, hein? Coríntios, hein? Partidarismo, poderíamos dizer, né? Partidarismo. Exato, deturparam toda a ceia do Senhor, a cerimônia da ceia. Irmãos, quando nós olhamos imoralidade sexual, contendas, divisões, partidarismo, invejas, ciúmes, chegaram a duvidar eles chegaram a se atrapalhar com a doutrina da ressurreição. Eles se atrapalharam com os dons espirituais. Eles levaram outros irmãos no julgamento dos ímpios, e Paulo repreende isso. Amados, quando nós olhamos, e vários outros pecados, quando nós olhamos o perfil da igreja de Corinto, e nós olhamos Paulo dizendo aos santificados em Cristo Jesus, com todos esses pecados, Paulo diz chamados santos. Por quê? Por causa da posição que eles ocupavam. Mas a santificação progressiva, ela estava em andamento. Tanto é que se você estudar bem minuciosamente a primeira carta aos Coríntios, você vai ver que é uma carta com um tom, eu vou usar a palavra agressivo, mas um tom bem duro na repreensão. Um tom bem de repreensão, a primeira carta. Mas quando você olha a segunda carta, ela já vem com uma tonalidade mais branda. Por quê? Porque Deus começa a tratar aqueles pecados, e Deus começa a transformar aquela igreja. Inclusive, na segunda carta aos Coríntios, quando você observa ali, né, um trecho dela, ele fala a respeito de alguém, Paulo fala a respeito de alguém que havia se arrependido do seu pecado e que deveria ser recebido novamente na comunhão da igreja. E aí, nós não podemos afirmar exatamente que seria ele, mas muitas pessoas acreditam que Paulo está tratando daquele indivíduo do capítulo 5 da primeira carta, que havia se arrependido depois da repreensão. Porque alguns falam assim, né? Não, mas Paulo disse que aquele indivíduo seria salvo, porque aquele indivíduo se arrependeu. Ok, mas Paulo não sabia que ele havia se arrependido, que ele haveria de se arrepender. Ele estava no pecado. E Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas o espírito será salvo no dia do Senhor. Por quê? Porque apesar daquele homem estar cometendo um pecado hediondo, horrível, ele foi colocado como santificado em Cristo Jesus. Por quê? Porque a santificação posicional não é a progressiva. A posicional é no momento em que você recebe Jesus como Salvador. A progressiva é a transformação que Deus vai fazendo na sua vida, tirando os seus pecados e colocando você no caminho correto. Essa é a progressiva, mas nós estamos falando da posicional. Por isso, irmãos, apesar de ser uma igreja com muitos, diversos pecados, com muitos problemas que até mesmo para nós hoje seria algo realmente inaceitável, algo que nos chamaria muita atenção pela gravidade, Paulo diz que eles foram santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Chamados santos. Não só isso, mas se você olhar na segunda carta, no primeiro versículo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos
que estão em toda a Acaia. Paulo chama os irmãos da Acaia de santos. Todos os irmãos da Acaia de santos. E é interessante, né? Existe uma certa denominação que diz que para você receber o título de santo, você precisa fazer milagres em vida e depois morrer. E só depois da morte você é colocado na posição de santo, né? Biblicamente isso não existe. Então, você aceitou Jesus como Salvador? Amém ou não? Você é santo diante de Deus. Essa é a posição que Deus lhe colocou, que Deus lhe confiou. Outro, 1 Coríntios 6, olha, Corinto de novo, capítulo 6, versículos 9 a 10. Ele fala um pouquinho sobre o perfil da igreja, olha só. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo aqui que, olha, os devassos, idólatras, adúlteros. Agora o interessante, haviam devassos dentro da igreja em Corinto, sim ou não? Capítulo 5 nos mostra que sim. Haviam idólatras dentro da igreja de Corinto, sim ou não? Capítulos 1 e 2, por causa do partidarismo, cada um buscando a sua própria vontade, isso já é idolatria, né? Efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores e diversos outros pecados. E ele fala, e é o que alguns têm sido. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, e vocês têm sido, têm feito essa prática. Mas aí Paulo lembra eles, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês agora são santos, essas práticas não condizem com a natureza que vocês têm agora, porque agora vocês, ele diz, vocês já foram lavados, isso está no passado. Vocês haveis sido lavados, vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados, mas eles ainda estavam praticando esses pecados. E é isso que Paulo está lembrando eles. Essas práticas não condizem com a posição que vocês ocupam agora de santos, não condizem com vocês. Olha só, Romanos 1,7, Paulo também escreve: a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai, o do Senhor Jesus Cristo, chamados santos, porque eles receberam uma posição de santos. Eles eram perfeitos? Não, com certeza pecadores como nós, mas Deus havia feito um trabalho na vida deles. Deus começou uma obra, dando para eles a posição de santos em Cristo e santificando a sua vida. Efésios também, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, viu? Chamados de santos, não é? Olha lá, Filipenses também, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a todos os santos em Cristo Jesus, aos santos. Efésios 4, 21 e 22, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, né? Os que estão na casa de César. Olha só, todos os santos vos saúdam, né? Santos em Cristo Jesus, saudai os santos. Por quê? Porque aquele que tem Jesus, ele é colocado numa posição de santo. Mais 2 versículos aqui, Colossenses 1.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a quem que ele escreve? Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. E Judas, versículo 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Santificados em Deus Pai. Irmãos, fica mais do que claro para nós que a partir do momento em que você coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo, você é santificado. Você é chamado de santo. E mesmo que nós pensemos assim, puxa, mas eu sou chamado de santo, mas eu tenho tantos pecados, ok, mas você já é santo. Você já é, porque você é salvo. Pastor, mas e os meus pecados? Ótimo, então esse é o ponto para a mensagem de domingo que vem. Porque a partir de domingo que vem, nós vamos entrar num assunto da santificação progressiva. Que é onde Deus faz o processo maravilhoso dele de nos lavar, de tirar de nós toda a falsidade, toda a mentira, toda a arrogância de lábios, todo o orgulho, toda a imoralidade, todos os vícios. Deus faz isso conosco. E irmãos, a minha oração é que através dessas mensagens que nós vamos ver sobre santificação progressiva, que Deus realmente transforme a nossa vida, que Deus transforme a nossa igreja, porque nós precisamos abandonar os nossos pecados, nós precisamos servir ao Senhor de uma forma melhor, maior. A nossa vida nesse mundo é breve, é muito rápido, passa voando. Pergunta para aqueles que são mais vividos que estão aqui hoje à noite. Pergunta. A nossa vida nesse mundo é breve, e o que eu vejo é que no reino cristão, né, de uma forma geral, no reino de Deus, né, os participantes desse reino, né, aqueles que têm Jesus, de uma forma geral, não no contexto da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado, mas o contexto geral do reino cristão. A maioria dos cristãos tem dificuldade nisso, porque não pensam que a nossa vida nesse mundo é breve, e a única coisa que nós vamos levar desse mundo é a nossa vida com Deus. É a única coisa, a única coisa. Meu carro vai ficar para trás, a minha casa vai ficar para trás, o meu dinheiro vai ficar para trás, tudo isso vai ficar para trás, tudo. Mas a minha vida com Deus, eu vou levar comigo. E como vai estar a sua vida com Deus quando você e eu chegarmos diante dele um dia? Como estará a nossa vida com Deus? Finalizando aqui para a gente fechar e concluir, qual que é a importância da santificação posicional? Por que é tão importante sermos chamados de santos? Quero ler com os irmãos esses dois textos e nós vamos finalizar hoje à noite. Abre lá em Efésios capítulo 2. Nosso tempo está terminando e eu não quero exceder. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 19. Por que é tão importante sermos chamados de santos diante de Deus? Efésios 2, versículo 13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Por que é tão importante? Porque através da santificação posicional, nós temos condições de estar na presença de Deus nesse momento. E o versículo 19 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadãos dos santos. Sabe o que significa isso? Significa que nós somos cidadãos de um reino celestial, junto dos santos, com todos os santos. Por quê? Porque nós somos chamados de santos. E vira lá 1 Pedro, capítulo 2,
último versículo que a gente vai estar vendo, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Por que é tão importante sermos chamados de santos? Essa posição de santos. Ele diz assim, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos povo de Deus. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos a santificação posicional. Sabe qual era a nossa posição? Pecadores afastados de Deus. Porque é isso que o pecado coloca sobre nós. Mas a partir do momento que Jesus salva a nossa vida, nós passamos a ser chamados de povo de Deus, santos, santificados em Cristo Jesus. Nós já somos santos. Então, amados, entenda, para finalizar aqui, a conclusão então, novamente é, a partir do momento em que fomos perdoados por Jesus Cristo, Deus afirma que somos chamados de santos, apesar dos nossos pecados, com os quais lutamos diariamente. Você tem certeza que aceitou Jesus? Amém. Mas como anda a sua luta contra os pecados? Existe uma luta? Se existe uma luta, que bênção. Em primeiro lugar, você foi santificado por Cristo, ou seja, você assumiu, Deus te colocou numa posição de santo. Em segundo lugar, a sua vida está sendo santificada a cada momento, durante toda essa vida. E num dia, ela será perfeita, lá na glória. Agora, se há alguém aqui nessa noite, que você diz assim, pastor, olha, eu não tenho lutado contra os meus pecados. Na verdade, eu não sinto os meus pecados. Eu não reconheço os meus pecados. E na verdade, eu nem tenho certeza de que eu aceitei Jesus como Salvador algum dia. A boa notícia para você é que Deus dá essa oportunidade. E hoje à noite é uma delas. Se há alguém nessa noite que tem alguma dúvida se você já foi santificado ou não, hoje é o dia da salvação. Agora, para nós que temos certeza de que fomos santificados, então eu quero dizer para você, bem-vindo à família dos santos de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos santificados em Cristo Jesus. E por isso, nesse momento, nós somos chamados de santos. Por quê? Porque essa é a santificação posicional. Deus te colocou numa posição de santo diante dele. E é por isso que nós temos o privilégio de chegarmos na presença dele sem sermos destruídos. E é isso que nós vamos fazer novamente em oração. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar?